Beleza, galera, vamos dar um passo para trás hoje, né? Eu fiz um resuminho, acho que é o que eu estava conversando na última aula que teve, ou seja, a aula anterior que eu dei agora há pouco, que eu não sou muito bom de preparar roteiro. Eu penso em alguma coisa, faço e a gente está fazendo meio sobre demanda, né? Conforme vocês estão pedindo aí, precisando, eu estou tentando entregar esse material para vocês, né? E aí, então, eu fiz o seguinte, eu criei aqui uma rotininha, né, para a gente conversar um pouco sobre análise de dados. E o objetivo nosso é, literalmente, aprender a analisar dados, né? E aí, a gente vai trabalhar com análise de dados, só que o nosso foco é aplicar algum algoritmo inteligente. Normalmente, a gente vai trabalhar aí com aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina, tanto faz, né? Que é o tal do machine learning. E o machine learning ele tem vários algoritmos que podem ser utilizados, né? Mas vamos conversar um pouco sobre o que é esse bendito desse algoritmo, dessa técnica chamada machine learning, que é o que todo mundo, né, fica com os olhos brilhando quando a gente fala de inteligência artificial. Só para a gente contextualizar um pouco, né? A gente está na disciplina de inteligência artificial, machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. Então, para a gente poder utilizar essa técnica daí dentro da inteligência artificial, a gente tem alguns passos, né? E aí a gente tem algumas grandes áreas, que são as três grandes áreas da inteligência artificial hoje, que eu vejo, pelo menos, são as três grandes carreiras, né? Você tem o engenheiro de dados, que é o cara que prepara o ambiente, a infra, para poder receber os seus dados, rodar e manipular isso. Você tem o cientista de dados, que é o cara que vai estudar isso daí, o que o engenheiro preparou, o cientista vai analisar, né? E a gente tem um cara que é específico para análise, né? Desses algoritmos, dos dados em si, para tirar insights, que é o analista de dados. Alguns analistas utilizam algumas ferramentas famosas, aí Pentaho, Power BI, né? Para poder fazer análise de dados. Outros usam técnicas bacanas como SQL. Eu falo para vocês, eu sou fã de SQL, eu fui administrador de banco de dados durante muito tempo na minha vida, e eu gosto de lidar com manipulações de dados. Então, eu, eu trabalho muito a parte de manipulação antes de chegar realmente na demanda de precisar, né, prever, predizer. Então, eu gosto muito de fazer essa parte de limpeza dos dados, tratar os dados, faz parte, né? Eu já mostrei para vocês, né? Eu estava brincando aqui pro meu mestrado, já tem uma tabela que está, meu banquinho lá, eu tenho uma tabela no meu banco que está com 10 GB, né? Então, assim, 10 GB de texto plano, não tem muita coisa não, é texto plano. Então, são milhões e milhões de registros para poderem ser analisados, para esses caras, né, poder passar por um processamento. E, obviamente, a gente vai utilizar algumas técnicas de inteligência artificial para poder chegar lá. Mas o grande trabalho, eu acho que quando a gente fala de aprendizagem de máquina, quando a gente fala de análise de dados, quando a gente fala do engenheiro, quando a gente fala do cientista, todos eles passam por um momento que é muito comum a todos, né, que é a limpeza dos dados. Normalmente, a limpeza dos dados demanda aí uns 80% do serviço. Aonde realmente o bicho pega, né, para você poder fazer tudo. Porque, primeiro, obter os dados a gente viu, não é tão simplório, né? A gente viu aí, por exemplo, se eu fosse obter os dados através de um portal público, né, de dados abertos, a porcaria os caras disponibilizam em PDF, meu. Aonde já se viu disponibilizar uma informação em PDF? Dá para a gente ler? Dá para a gente fazer algumas coisas. Pode ter erros? Com certeza pode ter erros, né? É possível, muito possível ter erros, sim. Mas a gente consegue manipular, dá para fazer isso aí, dá trabalho, dá. O cara manda em CSV, como a gente tem feito, a gente lê o CSV, o cara manda em XLS, XLSX, aí o cara manda em TXT, o cara manda em formato, sei lá, de uma outra ferramenta, tipo um SAS, um Tableau,
pega lá a saída desses caras e pega, ou ainda, o cara te disponibiliza consultas que te geram uma página HTML com os dados que você está querendo. E aí você tem que trabalhar um pouco aí as suas técnicas, talvez usar um web scraping para capturar esses dados, tomar cuidado, né? Que aí, quando você começa a usar o web scraping, se o site for bom, ele pode verificar que você está fazendo muitas requisições de tipos diferentes, e aí ele pega você no laço e te bloqueia, né? E aí entra muito a parte do engenheiro de dados, né? Que aí ele vai fazer essa captura e colocar os dados brutos, dar uma passada de pano organizada, mas ainda talvez ele tenha noção do que pode ser utilizado, mas ele vai dar uma limpeza e deixar lá toda a totalidade das colunas que a gente vai precisar, né? Que a gente pode usar para fazer algum insight. O cientista de dados é o cara que vai pegar isso e vai começar a testar para ver se tira informação ou não, organizando, verificando qual linguagem, qual metodologia, o processo. E o analista de dados é o cara que já tem esses dados daí, vai pegar e usar esses dados mais limpos possíveis, né? Mas mesmo assim, ainda precisa da bendita da limpeza, né? O tal do data cleaning, né? Então, da limpeza dos dados. Todo mundo vai passar por isso daí. Não escapa, por incrível que pareça. E aí a gente vai pegando esses dados e a gente quer, né, a gente olha, começa a tirar insights sobre ele, e aí quando você começa a olhar os dados e fazer perguntas que você não consegue responder fazendo, por exemplo, uma consulta SQL, você começa a ter um problema de machine learning, né? Que aí são problemas de insight. Quando você consegue dar uma resposta direta, é ótimo, porque aí você já resolveu antes de precisar do tal do aprendizado de máquina aí, e isso é ótimo, perfeito, não é ruim. É uma coisa que é necessária. Hoje, a gente quer o pisar fora da caixinha, né? A gente quer sair da caixinha. E o sair da caixinha é, a gente tem um grande volume, o tal do Big Data, né? A gente tem um grande volume de dados e a gente não sabe por que a gente tem. Só lembrar, né? Sempre, eu gosto de lembrar sempre isso daí. Lembrar que os seus sistemas, eles devem sim coletar informações, mas você tem que tomar cuidado com as informações que você coleta, preferencialmente de forma anônima, sem o anônimo é não identificar a pessoa que está gerando aquela informação, mas você pode coletar. E aí é legal, né, pegar informações. Você pode, por exemplo, pegar o sexo da pessoa, a idade da pessoa, e você não está identificando a pessoa. Você está coletando, por exemplo, o caminho que ela fez no teu site, quais foram os links que ela clicou para chegar na venda, quais foram os produtos que ela visualizou, mas ela não comprou. Então, sabe, você pode coletar isso daí. Se você quiser criar uma experiência personalizada para o usuário, você tem que informar ele hoje, né? E dar a possibilidade de limpar. O limpar os dados dele quer dizer que você vai tirar a associação daquela ação com a pessoa. Isso daí é o limpar hoje. Não é apagar tudo aquilo, você não precisa apagar. Você tem que tirar, desassociar isso daí. Você não pode ter mais essa vinculação. Então, se o cara não quiser se identificar, você pode deixar ainda, por exemplo, a idade dele, a altura dele, o peso dele, para saber, por exemplo, informações em site de compra de roupa, ou de calçado, ou de material fitness, né? Alguma coisa desse tipo. Você pode fazer isso sim, perfeito, desde que você não identifique que aquela pessoa com 1,85 m, 80 quilos, sei lá, é o Cristóvão. Você não pode fazer essa associação se a pessoa não permitir. E aí, normalmente, quando a gente for utilizar, a gente vai arrancar o nome do cara. Isso daí é normal a gente fazer. Por quê? Porque a gente vai pegar as características dele e comparar com as características de outras pessoas, vendo as características que as outras pessoas, vendo as coisas que as outras pessoas com características similares usaram. Então, por exemplo, a gente poderia pegar ainda nessa linha aí, imaginando uma parte fitness, talvez, imaginar lá, pegar todas as características físicas da pessoa, e aí você vê as outras pessoas com características físicas similares, você pode verificar o que elas compraram no teu site, sem identificar ninguém. E aí você pegou as coisas que as pessoas com as mesmas características
que essa tem, e aí você pegou e recomendou o produto sistema de recomendação, né? Então você faz isso daí. Obviamente, para fazer o sistema de recomendação, existem algumas técnicas que a gente vai conversar mais lá para frente. Mas agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês, é o que eu estou tentando mostrar algumas aulas, é que o maior trabalho realmente é a gente obter os dados, tratar esses dados. Depois que a gente trata esses dados, que a gente obtém, que a gente trata, que a gente faz tudo, aí sim a gente começa a fazer alguma coisa realmente inteligente com ele, né? Utilizar algum algoritmo para testar possibilidades ou hipóteses, né? É bem estatístico o que a gente vai falar. E aqui eu fiz um resuminho, bem resuminho mesmo, nada, né, gigante. O objetivo não é massacrar ninguém com muita informação, mas é dar um gostinho do que é isso daqui, né? Então, eu separei aqui algumas informações importantes. Quando a gente fala do tal do aprendizado de máquina, do machine learning, a gente tem que lembrar que esse cara daí, ele é uma parte da engenharia e da ciência da computação, né? Ele evoluiu através do, da, do reconhecimento de padrões, né? Você começa a analisar padrões, que foi exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Você pega e vê pessoas com essas características têm isso daqui. Será que outras pessoas com a mesma característica podem fazer a mesma coisa? É aí que está a grande sacada, né? E aí vem da teoria do aprendizado computacional. Você aprende através de análise estatística. E insisto novamente, né? Para aqueles que não gostam de estatística, sinto muito, mas achavam que inteligência artificial era uma coisa linda, maravilhosa, mas odeiam estatística, você está no caminho errado. Ou você aprende a gostar de estatística, aprende a estudar isso aqui, interpretar isso, ou esquece a parte de inteligência artificial que não será para você. Porque realmente a gente vai trabalhar com dados estatísticos, né? A gente vai calcular coisas. Obviamente, já falei, repito, insisto, a gente trabalha com camadas de abstração, né? A gente tem algoritmos que fazem a parte braçal do cálculo para a gente, né? E devolve o que a gente precisa, mas a gente precisa conseguir interpretar. E esse conseguir interpretar faz parte da parte da estatística descritiva, né? Então, quando você descobre lá a média, a mediana, lembrando do Mateuzinho, da moda, né? Que é a frequência. Então, você consegue tirar alguns insights que talvez te oriente na tua pesquisa em cima desses dados, né? Da sua análise em cima desses dados. E isso daí é muito importante. Essa tecnologia que a gente está falando, que é o tal do machine learning, né? Ele tem evoluído cada vez mais com algoritmos melhores e computadores melhores, né? Então a gente precisa ter uma capacidade computacional para rodar as coisas que a gente precisa realmente. Senão a gente vai ficar 10 anos para ter uma resposta. E não é esse o objetivo, né? A gente precisa rodar e ter uma resposta o mais rápido possível. A gente pode fazer por brute force, por exemplo, testar todas as possibilidades. E aí, dentro de todas as possibilidades, descobrir qual que é melhor? É complicado. Às vezes, você não sabe até onde vai a quantidade de possibilidades, né? Como você não consegue determinar a quantidade de possibilidades, imagina quantas opções, né, de ajustes. Então, por exemplo, a pessoa com 1 quilo, com 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, você pegar todas as variações de peso, para todas as variações de altura, é muito complicado você fazer o cruzamento disso. Então, você acaba tendo que usar métodos heurísticos, né? Então, essa heurística que a gente usa é literalmente os algoritmos mais inteligentes, né? Que eu costumo falar que é o final da estrutura de dados, início da inteligência artificial, né? A gente usa isso daí. E aí a gente tem essa capacidade de utilizar essa estatística em cima dos dados que a gente tem para poder, por exemplo, analisar a imagem e predizer alguma coisa, conjuntos numéricos e predizer alguma coisa. Você pode utilizar para tudo, né? Você pode converter tudo, 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 e você pode analisar isso daí. E aí, obviamente, a gente precisa entender os tipos de dados que a gente está lidando, né?
Então, a gente tem, por exemplo, dentro do Machine Learning, a gente tem duas grandes divisões, né? Que são os algoritmos supervisionados e os não supervisionados. E essas duas divisões, elas ainda têm segmentações, né? Mas, por exemplo, os algoritmos supervisionados, só para a gente ver acompanhando, né? Os algoritmos supervisionados, eles normalmente são utilizados quando você tem algum conhecimento já, você tem alguém especialista, esse cara, né, essa pessoa é o especialista no assunto, ele domina o assunto, ele entende sobre o assunto que a gente está analisando, que a gente está montando o nosso algoritmo inteligente para ele rodar em cima desses dados. Ele consegue te passar todas as informações necessárias sobre o negócio, sobre o funcionamento, sobre o que é bom, o que é ruim. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo alguma coisa para predizer internação, cara, 10 internações para mim é ruim. E aí você conversa com o cara especialista, pode ser o gestor de um hospital, o chefe de uma área específica, um médico, né, chefe de uma área específica do hospital, e ele vai falar, não, 10 internação não é nada, é preocupante a partir de 50. Aí você fala, tá, por quê? Ah, por conta disso, disso, disso. Aí ele explica para você. Ele domina o assunto. Então a gente precisa dominar o assunto para poder tirar os insights corretos. Senão a gente simplesmente vai ficar chutando, né? E aí deixou de ser inteligência artificial e virou, sei lá, mãe de Ná, para quem lembra da história dela, né? A gente vai chutar. Literalmente sim. É uma possibilidade. A gente nunca vai dizer que sim ou que não. Pode ser que sim, né? Eu digo que vai chover amanhã sem olhar para o tempo, sem fazer análise meteorológica, sem nada. E se chover e eu acertar, eu falo, viu? Eu não disse para você que ia chover? É isso daí que eu estou falando. Não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que pegar os dados e, em cima dos dados, a gente tentar chegar lá. Como? Com o meteorologista, a gente conversa com ele, pega todas as informações e, a partir das informações que ele nos passa, a gente pode preparar isso daí para ele. Então, essa é a grande ideia do supervisionado, a gente ter um especialista, um conhecedor do assunto que possa nos ajudar. Então, para fazer aprendizado de máquina, a gente precisa ter isso daí. Independente do supervisionado ou não, ou sendo supervisionado ou não supervisionado, a gente precisa ter o domínio, alguém que domine o assunto, né? E o que difere agora o supervisionado do não supervisionado? O supervisionado, que a gente vai trabalhar agora, por enquanto, né, nessa empreitada, a gente vai trabalhar com ele porque a gente tem uma base de conhecimentos, então a gente tem dados sobre algum determinado assunto, e a gente consegue analisar estatisticamente o que a gente quer. Então a gente olha para os nossos dados, então a gente está olhando para os nossos dados, e a gente sabe, a gente tem uma grande coleção e a gente consegue manipular isso daí. E isso daí é o que vai fazer com que a gente possa trabalhar em cima dos algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Eles ainda são divididos em dois tipos, né? Eles são divididos em classificação e regressão. A classificação é para, por exemplo, a gente pegou o algoritmo, a gente pegou o caso da íris, né? O caso da íris, que é a flor de íris, a gente selecionou dois. Ou ou é setosa ou é versicolor, né? Ou virgínica, eu acho que foi virgínica que a gente pegou. Ou é setosa ou é virgínica. Ou é isso ou é aquilo. Ou é homem ou é mulher, ou está doente ou está saudável, né? Ou não doente, melhor dizendo. São a gente tem esquemas classificatórios, né? Por exemplo, a resposta é 1, a resposta é 0, a resposta é 5. Então, a gente está classificando as nossas respostas. Então, quando a gente lida com classificação, com valores que a gente pode assumir da resposta, se é aquele valor ou outro valor, é um algoritmo de supervisionado de machine learning de classificação. Quando a gente precisa de uma resposta numérica, então, por exemplo, quando eu falo que eu preciso, por exemplo, né, ver lá a quantidade de internações. Então, quantidade de internação é um número, e esse número é através de uma regressão que eu vou fazer. Então, normalmente, a gente vai utilizar
ou classificação ou regressão. Se você for ver por debaixo dos panos, a classificação é uma média estatística que dá a sua variável alvo, né? E a regressão também. A gente vai utilizar análise de regressão aí, muitas vezes o princípio básico do aprendizado de máquina é a análise de regressão, que pode ser uma regressão linear, uma regressão logística, né? E aí você começa a trabalhar em cima disso daí. A gente fez um primeiro caso, que foi o caso lá da flor de íris, e a gente trabalhou com ele de tal forma que ele ficasse de classificação. Então a gente fez lá um esquema de machine learning supervisionado de classificação, que é o que a gente tem aqui. Classificação baseia-se em prever a categoria de uma observação dada. Aqui procura-se estimar o classificador que gere como saída a classificação qualitativa de um dado, não observando com base em dados de entrada, que abrangem observações com classificações já definidas. O objetivo, quando a gente está utilizando um algoritmo de machine learning supervisionado de classificação, o objetivo é prever uma variável categórica. Ou seja, é setosa? É versicolor? É isso. Quais são as métricas utilizadas? Quando a gente está lidando com algoritmos supervisionados de classificação, a gente tem algumas métricas, que é a acurácia, a precisão, o recall. Eu não sei, sinceramente, a tradução do recall. Então, o precisão é o precision, né? Mas eu não sei tradução. Se alguém souber, por gentileza, atualiza aí que eu coloco, me fala aí que eu coloco. E aí você tem também a famosa curva ROC, e ela tem um tal de AUC, que na verdade é a área debaixo da curva, né? É área under curve, né? E é debaixo da curva ROC, né? A área debaixo da curva ROC. E esse valor daqui, ele nos auxilia muito. Ele mostra para a gente quão eficaz é esse algoritmo que a gente está trabalhando. E como que a gente vai ver isso daí, né? Eu separei alguns passos que a gente deve de fazer. E aí esses passos são importantes. Então, para a gente começar a brincadeira, a gente precisa seguir um roteirinho. E esse roteiro você pode aplicar para tudo que vai funcionar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de classificador que utiliza dados não observados de um paciente e classifica se ele está doente ou não. O caso da Covid é muito claro, todo mundo está com isso hoje em voga, mas, por exemplo, eu já vi um muito bacana que lidava com imagens. Pô, esse daí eu achei fabuloso. O cara, ele fez um classificador para COVID também, né? Só que era com base em radiografias de pulmão. E aí ele estava explicando alguns detalhes fabulosos que eu nunca ia imaginar, né? Porque quando você pega uma imagem, você coloca a imagem aqui, você tem que fazer alguns ajustes. Quais são os ajustes que você faz? Você pega a imagem e dá uma balançadinha para um lado, para o outro, você faz, né? E aí o que você faz? Você inverte a imagem. Então você vira ela, né? O que é direita vira esquerda, o que é esquerda vira direita. Por que você faz isso daí? Porque, por exemplo, se vocês já perceberam no Teams, por exemplo, aqui, quando eu estou mexendo, eu estou levantando a minha mão esquerda. Eu olho, eu de frente. Mas quando eu vejo para vocês, na verdade, essa mão aqui está do lado direito. Acontece isso daí, ele inverte isso daqui. Então, esse espelhamento da imagem acontece. E aí foi muito legal, porque eu lendo sobre esse esquema da identificação de pacientes com Covid através de análise de imagem de radiografias do pulmão, eu descobri que não podia fazer essa inversão. O cara estava explicando que não podia inverter. Por quê? Porque é diferente o pulmão direito do pulmão esquerdo. Quando você inverte, você vai olhar no lugar do esquerdo vai estar o direito, no lugar do direito vai estar o esquerdo. E não pode. Porque vai dar diferença, tem alguma coisa. Principalmente, eu acho que por causa do coração ser de um dos lados, ele ocupa um espaço, aí um pulmão não se movimenta. Deve ter alguma coisa desse sentido daí. Então, não pode fazer isso. E como que eu descubro isso? Novamente, eu te falo, só o especialista para te dizer. Então, a gente não basta saber a técnica, a gente tem que conhecer do negócio, e o negócio tem que ser explicado por um especialista. Se você dominar o assunto, beleza, você é o especialista e pode programar. Se não, procure alguém que saiba, né? Ou leia sobre para ver o que os outros estão fazendo. E é isso daí a minha
meus 50 centavos aí de colaboração com, né, como começar a analisar alguma coisa. E aí eu fiz um roteirinho para a gente, né? A primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é o problema, né? Acho que o primeiro passo, literalmente, é identificar o problema, que parece ser a coisa mais simples, mas não é. É bem difícil identificar o problema. O seu problema pode ser, por exemplo, baseado em cases famosos, em bases famosas, né? Que nem a gente está fazendo aqui o nosso exemplo com a base da flor de íris. A gente vai pegar aí bases de empréstimo do Titanic. Eu já vi várias muito legais para lidar, e eu já comentei algumas, né? Teve uma lá do Game of Thrones, que eu achei o artigo fabuloso. O cara escreveu um artigo científico utilizando a coleta de dados lá do Game of Thrones. Para quem segue a série aí, deve ser bem bacana entender. Eu nunca assisti, eu admito que tenho vontade, mas nunca quis começar ainda. Já tentei começar uma vez, mas assisti um meio episódio e dormi, e aí eu não dei sequência. Eu deveria ter assistido mais, sim. Eu acho que seria interessante, eu acho que eu iria gostar, então eu já recomendo que, se você leu o livro, se você assistiu a série e tem os dados, não importa se é Game of Thrones, sei lá, qualquer outra coisa que tenha informações contidas, você pode usar isso aí para estudar e para analisar e para se divertir um pouco. Eu, pelo menos, eu gosto de ficar pesquisando e fuçando nisso, né? E não se desespere, todo mundo rala para fazer e ralar faz parte. E aí a gente vai em cima de algumas bases famosas para estudar. Mas, por exemplo, você poderia pegar os dados que o teu sistema gera. Então, seus dados poderiam ser obtidos não através de uma base pronta que já foi preparada, mas poderia ser você coletando informações do teu sistema, ou você pegar lá dados públicos de algum site, cruzar com de outra coisa, né? E ver. Eu tive um colega que ele tinha dados de satélite que daria para calcular a área por causa da área, porque achei que estava trabalhando com queimadas, né? E aí ele conseguia calcular o desenho certinho da cidade. E aí ele conseguia fazer, né? Tendo dados de qualquer local, ele cruzava e ele pegava a informação, por exemplo, saber se ele tem as medidas na tua fazenda, por exemplo, você, um produtor aí, rural, ele conseguiria ver se tinha foco de queimada na tua fazenda. E aí, qual que é a vantagem? Que você pode analisar o foco de queimada, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, ele falando nessa brincadeira, ele pensou assim, e se eu cruzasse, né? E se eu cruzasse a localização, né? Tem a localização. Se eu cruzasse isso daqui com a base de dados que tem, né? Que cada fazenda é uma empresa, né? Cruzasse essa base de dados, pegasse lá o nome da empresa, pegasse o CNPJ dela e descobrisse quem são as pessoas que são sócias, né? Que são as donas. E aí você descobre, por exemplo, que em alguns locais que são beneficiados por planos de proteção a incêndio, os donos são, na verdade, políticos. Olha que legal. O político vai lá e protege a área dele. Então, se você for querer seguir para essa área, compre um terreno do lado do terreno de um político. Com certeza você vai ser beneficiado de alguma forma. E essa pesquisa provou isso. Isso daí que é complicado. É ruim saber disso? É ruim, claro que é, né? Mas é legal, porque se você não tivesse analisado os dados, cruzado, você não chegaria nesse conhecimento, né? Você poderia achar, mas o achismo é algo que não crucifica, não vai crucificar ninguém, né? Dessa forma você pode falar, olha só, teve investimento de tanto, tanto aqui, logo ali não teve, por quê? Porque não tem terreno ali. Se ele tivesse terreno lá, provavelmente estaria tudo pavimentado, com irrigação, sistema anti-incêndio, alguma coisa assim, né? Então, essa grande sacada de você pegar os seus dados, como eu disse, pode ser dessas bases famosas ou do teu sistema. Como eu falei, coletar a movimentação do cursor, aonde o cara vê para analisar a experiência do usuário dentro de uma página. Isso aí já existe, mas você pode fazer para otimizar. Talvez o botão de finalizar a compra está na parte inferior direita. Será que ele ficando mais... Cara, talvez
chegar no momento de você conseguir criar uma sensação personalizada para o teu usuário, né? Você vai experimentando colocar, você faz os testes, os famosos testes AB e vai obtendo resposta. E aí, aonde tem melhor eficácia, já fica. E o botão já está lá, você não vai precisar ficar fazendo na mão. Você usa um sistema automatizado inteligente para fazer isso. Então, dá para fazer coletando esses dados. Então, você identifica o problema e aí você coleta esses dados. E aí você pode obter esses dados aí de qualquer base que seja. Sei lá, você pode ter esses dados daí salvo de, não sei, você quer analisar histórico de invasão ou tentativa de invasão no teu sistema. Pega log do sistema operacional. Você pode coletar documentos do Ministério Público para poder analisar. Beleza, dados públicos. Você pode pegar, fazer consultas SQL em cima da sua base, e aí você tira um tabelão, né? Faz lá o cruzamento de várias informações e tira isso daí para analisar. Também pode. É muito comum fazer isso. E você pode obter esses dados de qualquer forma. Então, pode ser o resultado de uma consulta SQL, pode ser o resultado de exportação de dados de sistemas externos para você lidar com isso daí. Sei lá, o sistema é terceirizado, você não tem acesso ao banco, né, de dados, mas ele tem um export. Você faz o export de alguma coisa ou de uma consulta lá, coleta isso e analisa. É possível fazer. E aí você consegue fazer algumas talvez traçar novas estratégias para algum produto, para alguma coisa. E aí você identificou o problema e você obteve os dados de alguma forma. Depois que você faz a identificação de qual que é o pepino que você quer resolver, e você consegue os dados para poder tentar solucionar isso daí, vem a parte de manipulação dos dados, né? Primeira coisa, a gente vai separar os dados em treino e teste. Mas não é somente em treino e teste que a gente pode separar os dados. A gente pode separar os dados em treino, teste, ou treino, validação e teste. Pode ser dessas duas formas. Essa técnica de fazer essa separação, essa divisão, é chamada de holdout, né? Então, holdout do teu data frame, do teu conjunto de dados, né? E faz parte da manipulação de limpeza dos dados, né? Isso daí é um processo. Eu tinha falado para vocês que eu não entendia e eu não sabia o porquê que a gente tinha que separar primeiro e depois rodar os processos duplicados, né? E eu fui pesquisar isso daí. E eu achei algumas coisas interessantes. Não vou falar para você que tem assim uma definição direta, mas eu assisti vários vídeos, li vários artigos, vi várias coisas nessa última semana e eu cheguei a uma conclusão minha, né? Eu tirei esse insight daí em cima do que eu vi. Pelo que eu vi e pelo que eu entendi e analisei, quando você separa os teus dados no início, você evita viés. Então, você tira os vieses dos seus dados. Por quê? Quando você separa, né, teste e treino, você separou, está separado. Você roda a limpeza desse lado, esse cara daqui, ele pode ficar com, né, sei lá, se a gente pegar o padrão que está aqui na imagem, que normalmente utilizam, né, que é o 80 e o 20, eu vejo também muita gente separando em 70 e 30, também é muito comum acontecer, né? 70% para treino e 20% e 30% para teste, ou 80 para treino e 20 para teste. O que que acontece? Você executando os processos separados, pode ser, por exemplo, que o teu conjunto de dados separado, de teste, que é 20%, imagina, para você ter 20 linhas, você teria que ter um total de 100 coisas, né? 100 linhas, 100 registros. E aí ficariam 80 linhas para você testar e 20 para você treinar e 20 para você testar. Quando você vai limpar o 20, pode ser que esse 20 daí, por uma questão estatística, né? Ele pode ter um dado que você precisou remover. Então ficou com 19. Já o 80%, você conseguiu remover 7 dados. Só que 80 removeu 7, você ainda ficou com 73. Se você pegar e fizer isso tudo, pode ser que tenha a probabilidade de você ter menos remoção nos seus testes, e ele fica mais fiel. Então, você não cria um viés de dados na hora de analisar. E uma coisa que, novamente, eu vou insistir, essa separação, ela é feita para que você
possa, primeiro, treinar o seu modelo, porque ele é supervisionado, ele precisa ter conhecimento prévio. Então, você vai dar um gostinho para ele saber o que, que é aquilo, né? Vai ensinar ele, olha, faça assim, agora faça assim, agora você faz isso. E sempre quando você dá o faça, você mostra a resposta para ele. Então, você fala para ele assim, olha, se você fizer A, B, C, você tem 5 de saída. Se você fizer A, B, C, J, você tem 6 de saída. E ele vai pegando cada uma dessas informações e registrando. Então, ele sabe com as entradas quais são as saídas. Ele tem a certeza disso. Quando você testa, você não mostra para ele a saída, você mostra para ele a entrada. E aí ele vai calcular a saída. E aí você pega a sua saída, que deveria ser, e você compara. Aí você olha, bom, a saída que eu previa era 10. Ele colocou 12. É, não está ruim, teve 2 de diferença. Mas, por exemplo, era para sair 2 e ele colocou 12. Pô, tem 10 de diferença. Aí começa a ter algum problema. Aí talvez tenha que ajustar. E esses detalhes de ajustar alguma coisa, verificar, é o que a gente vai ver o que acontece. Então, a gente separa os nossos dados em treino para que a gente possa ensinar o nosso algoritmo, para que ele possa, baseado na entrada, saber qual que é a saída. Com essa entrada, eu tive essa saída. Com essa entrada, eu tive essa saída. Quando a gente utiliza uma terceira divisão, que é a validação, você simplesmente pega dados para ter certeza que o teu treino deu certo, que o teu treino funcionou. Você fala, bem, agora eu vou validar. Se eu colocar isso, tem que dar essa saída aqui. Beleza, então tá jóia. Ele treina para verificar se aquilo ali está certo. E o teste? O teste é para ele fazer a verificação da predição. Se você não usar o teste, você jogou um algoritmo, você mandou treinar o teu algoritmo e não testou. Ele pode ter um erro muito grande, porque a gente está falando de estatística. E estatística é uma previsão de alguma coisa. Quando a gente prevê alguma coisa, por melhor que você tenha os dados mais limpos, mais fiéis, dá sempre certo, é uma previsão. Predizer alguma coisa, estatisticamente falando, sempre tem uma margem de erro. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, quando a gente assiste lá no jornal alguma coisa falando de eleição, que tem lá pesquisa Datafolha, que fala lá que o candidato tem 45% das intenções de voto, com uma margem de erro de mais ou menos 5%. E aí o cara fala assim, 2 para mais, 2 para menos, ou 2 votos para cima, 2 votos para baixo, ou, né, porcentagem, 2 pontos percentuais para cima, 2 pontos percentuais para baixo. Isso é o erro. E esse erro em estatística a gente tem que ter ele e a gente tem que abraçar esse cara, porque esse cara daí vai dizer quão fiel o nosso modelo é. O ideal seria que a gente conseguisse acertar 100% das vezes, mas a gente não consegue. Já que a gente não consegue acertar 100% das vezes, a gente erra algumas vezes. E isso é o nosso erro. Então, a margem de erro a gente tem que tentar minimizar ao máximo. Então, o objetivo é minimizar o erro. Por isso, a gente testa. Se a gente não testar, a gente não vai saber. Se você pegou, testou, e o teu erro está dando, sei lá, 50%, aí você fala, puta, isso é muito ruim. Então, o erro é ruim a partir de qual porcentagem? Depende do teu problema. Se você estiver falando de alguma coisa, sei lá, que pode ser ou não ser tranquilo, sem problema, que não afeta ninguém, se vai chover ou se não vai chover em algum local. Para mim, se vai chover ou se não vai chover, é somente para verificar se eu vou precisar levar um guarda-chuva ou não. Mas de qualquer forma eu levo. Então não faz diferença se chove ou se não chove. Então, para mim, se tiver 50% de chance de chover e 50% de chance de não chover, né, tá aí nesse erro grande, para mim não faz diferença. Mas, por exemplo, para um plantador rural que está esperando uma chuva para iniciar uma colheita ou para irrigar o seu terreno, faz diferença para ele. Para ele, a previsão, quanto mais assertiva for, melhor. Para mim, não faz. Então, para quem que você está analisando os dados? Não basta nem saber se o erro é bom, porque o erro, para mim, não, para mim poderia dar 70% de erro.
Se chover, se não chover, tá de boa, tô sossegado, tô tranquilo. Mas para o cara que precisa dessa informação, por exemplo, para a companhia de abastecimento de São Paulo, para ela é interessante saber se vai chover lá na cabeceira da represa, para encher a represa, porque aquilo dali faz com que ela tenha água para servir a cidade. Então, se tiver, ela precisa saber disso aí para fazer, por exemplo, talvez, né, fazer lá um processo de rodízio de servir água, diminuir a quantidade de água que está servindo para a população para não faltar. Ela precisa desse tipo de informação. Agora, para mim, não faz diferença se chover ou se não chover. Agora, aqui na nossa cidade, chover ou não chover, também não faz tanta diferença. Mas, por exemplo, em São Paulo faz, porque pode alagar. Então, você depende muito do que você vai estar analisando e para quem você está analisando isso daí. Então, é a outra dica que eu deixo, né? Então, é importante você saber esse erro e você minimiza esse erro com base no seu teste. Se seu teste está dando um erro muito grande, você deve dar uma olhada novamente, corrigir a tua base ou verificar se os dados que estão vindo estão corretos para você treinar novamente e você testar novamente para tentar diminuir isso daí. Ou tentar predizer com outro algoritmo, que é o que a gente fez, né? Às vezes a gente está utilizando um algoritmo, mas para a predição é melhor usar outro. Então, você pode estar tentando resolver esse problema aqui com uma análise de regressão, mas você percebe que, na verdade, né, uma regressão linear, mas na verdade uma regressão logística dá uma efetividade maior. Então você só mudou o tipo de regressão. Ainda é regressão, mas você mudou o tipo, e aí de 75% você subiu para 98% de acerto. Então você estava errando 25%, você passou a errar 2%. Olha a diferença, é diferença gritante. Então, vale a pena você pensar nisso daí. Quando a gente pega os nossos dados, eu estava dando uma estudada também, eu já tentei mexer, eu não gostei. Desculpem aqueles que gostam. Eu não sou muito bom em R. Linguagem para estatístico, não curti muito. Pessoalmente, eu não gostei. Talvez, se eu fizer um outro treinamento, experimentar alguma coisa, possa ser aí, o momento de mudar essa forma de sentir a linguagem, mas é questão pessoal. Eu, pessoalmente, não curti muito. Eu preferi mais a linguagem do Python para lidar com análises, né? Eu gostei mais. No R, tem algumas características que eu gostei, né? Então, não dá para criticar 100%. Do que eu gostei, por exemplo, é que quando você vai rodar o seu algoritmo em cima de uma base de dados, você passa quais as colunas que você está analisando. Eu faço isso comumente no Excel, quando a gente vai fazer teste de análise de regressão no Excel, eu seleciono as colunas. O Excel ainda tem uma chaticezinha, mas para mim é mínima, né? Você deixa junto as colunas que você quer. Então você junta as colunas para ficar uma do lado da outra e ele faz um apanhadão. Se você estiver usando, por exemplo, um SPSS da IBM, você vai selecionar as colunas. Então, para ele, se tiver coluna aqui, pula 3, você pega a outra, pula mais não sei quanto, você pula. Para ele também não tem problema, porque você seleciona as colunas. No R, você seleciona as colunas. No Python, não. Então, no Python, o seu data frame não pode conter colunas que não vão ser utilizadas na sua análise. Você tem que extirpar, tem que tirar essas colunas que não vão ser usadas, que não devem ser usadas. Um exemplo de coluna que você não usaria, por exemplo, data hora do cadastro daquela informação. Normalmente a gente não usa. Nome do cara também não usa, porque se eu estou pegando de individuais, né, informações individuais para predizer, eu não quero saber o nome da pessoa, que não vai fazer diferença nenhuma para mim. Mas, por exemplo, saber o sexo da pessoa, saber se a pessoa, a idade da pessoa, isso começa a fazer sentido, entendeu? Então, quando eu vou pegar meu data frame, eu preciso tirar as colunas que eu não vou utilizar. Então, primeiro passo, separo em treino e teste, pelo menos, treino e teste. Depois, eu tiro todas as colunas que não são necessárias. A partir do momento que eu tirei todas as colunas que não são necessárias, só ficaram as colunas que eu preciso, eu acho que é bom você rodar agora o processo de tratar os valores vazios. Tratar valor vazio é importante.
E aí, valor vazio sempre dá chabu. Por que que esse negócio dá problema? Porque valor vazio, dependendo do algoritmo, ele vai colocar zero no lugar. Se for uma coluna numérica, ele pode colocar zero. E aí, zero, de repente, pode ser uma informação útil. Aí ele está dando zica no teu algoritmo e você não está entendendo por quê. Aumenta o teu erro. Então, pode ser que, né? Uma das possibilidades, você remover essas linhas. É o mais brutal, manja, é o que você menos deveria pensar em fazer. Literalmente, remover as linhas que têm os dados em branco. Você remove esses caras aí e você joga fora. E aí você fala assim, bom, será que eu devo fazer isso? Depende. Você pode fazer isso se você tiver um grande volume de dados. Agora, se você tem poucos dados, aí eu já não recomendaria. Tendo um grande volume de dados, eu já não ligo. Eu acho que dá para fazer. Não é o melhor caminho, garanto. Uma das melhores formas de fazer é você fazer, por exemplo, uma média dos valores e colocar ali um valor mediano, pode ser, né? Ou você faz, né, alguns registros para cima, registros para baixo, você pega isso daí e calcula a mediana dos valores e coloca ali. Também poderia fazer isso daí. Eu já vi, né? Eu estava lendo sobre técnicas de tratar valores vazios. Putz, grila, tem técnica pra caramba. Tem várias formas. Então, você pode tirar a média, você pode preencher com um valor padrão, você pode utilizar um algoritmo de inteligência para preencher. Então, você pode fazer um algoritmo de machine learning para predizer qual que seria aquele valor e aí você preencher aquilo dali. Também pode, pior de tudo que pode. Então, você usa dentro do seu algoritmo de machine learning, um algoritmo de machine learning para você poder rodar o seu algoritmo de machine learning. Gostou? Sopinha de letrinha aí para a gente ficar viajando aí. Dá para fazer um negócio desse? Dá para fazer sim. É uma outra técnica, né, que pode ser usada. E aí a gente tem um outro problema. A gente precisa converter os dados. Você pode ver aqui, a gente tem letras, por exemplo, né? E palavras. A gente não lida muito bem com coisas categóricas, escritas, né? A gente tem que trabalhar com números. Com números a gente consegue calcular as coisas estatisticamente, matematicamente. Então a gente joga em formato numérico para a gente poder transformar isso daí. Então, próximo passo, então vamos voltar lá. Você separa em treino e teste. Você retira as colunas que você não vai utilizar, tanto no treino como no teste. Depois, você verifica os espaços vazios. Se tiver muitos, você verifica se você preenche ou se você remove. Você tratou esses espaços vazios. Você verifica quais dessas colunas que você está querendo analisar, você analisa quais delas não são numéricas, quais delas são categóricas, né? São valores. Então, você tem que transformar valores categóricos em valores numéricos. O primeiro passo que normalmente a gente poderia fazer seria uma codificação. Então, a codificação seria, por exemplo, vermelho eu coloco 0, verde eu coloco 1, azul eu coloco 2, vermelho de novo, opa, vermelho eu já coloquei 0, então é 0 de novo. E aí você pode criar um código para cada um desses valores, né, diferente de cor, e aí você vai colocando de forma numérica. Então aqui agora você transformou um algo que é normal para a gente, ser humano, e a gente transformou isso daqui para algo legível pela máquina, pelo computador, pelo algoritmo, número. Então, com o número fica mais fácil. E a gente tem uma outra possibilidade, né, que é fazer aqui a transformação dos dados, fazendo o famoso crosstab, né, aonde você converte as linhas em coluna. Então, você pode converter as linhas de um determinado campo em colunas. E o legal é isso aqui, ó, você pode fazer. Então, a gente tem aqui o nosso pet. O pet pode ser um gato, um cachorro, uma tartaruga ou um peixe. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Ele criou 4 colunas. E aí, eu vou transformar em valores, né? Aonde é gato, aqui é gato, então eu marco 1. Aonde não é, eu marco 0. Aonde é cachorro, eu marco 1. Aonde não é, eu marco 0. E eu vou fazendo isso daí. Então, isso aqui é um processo também chamado como dummy, né? Para você fazer essa conversão. Ou crosstab, você, né? O que é linha, você vira, né? Então, você tem de pé, você transforma em deitado. Seria mais ou menos isso, né? Então, você está pegando esse cara deitando, e aí você coloca zeros e uns aonde precisa. Então, é um processo importante para transformar em número
as colunas que não são numéricas. Vamos lá rever. Divido treino e teste. Tiro as colunas que não me importam, que não vão fazer sentido, na base de treino e na base de teste. Trato os valores vazios, tanto no treino como no teste. Lembrando que a minha fala, quando eu digo tratar, pode ser até excluir, ou analisar, predizer. Converto as colunas que eu olhar lá, que sobraram no meu data frame, no meu conjunto de dados, que são categóricas, eu converto elas para numéricas. E aí eu posso fazer uma conversão de codificação, ou se não de um crosstab, né, fazendo dessa forma. Depois que eu fiz tudo isso, eu já preparei os meus dados. Agora eu preciso separar os meus dados. E essa separação em cruz é importante. Por que que é importante? A gente separou, isso aqui já está separado, né? Em treino e teste. Imaginando que eu tenho 10 registros, né? 10 informações, eu tirei 80% para o treino e 20%, 80% para o treino e 20% para o teste. Está aqui. Então, essa linha horizontal separa o que é treino do que é teste. Beleza. Só que eu preciso separar agora qual que é o meu alvo, qual que é o meu target, qual que é o meu objetivo, né? A minha variável objetivo, tenho que separar ela das minhas variáveis que são características, das minhas features, né? As características que levam a essa saída. Normalmente, quando você pesquisar, eu acho que a gente já falou sobre isso, sobre análise de regressão, o nosso Y é o que eu quero descobrir. Os X são as variáveis que a gente está utilizando para estimar o Y. Então, eles, por padrão, utilizam o X para o lado dos dados que eu vou utilizar para estudar, analisar, e o Y para os dados que eu vou predizer. Então, eu consigo predizer aqui no Y com base no meu X, ou nos meus vários X, né? X1, X2, X3. Então, aqui tem X1, X2 e X3. 3 variáveis a gente está utilizando aqui. E eu tenho aqui um único Y, que é a minha saída. Só que essa divisão de separar o meu objetivo, eu tenho que fazer tanto na base de treino como na base de teste. E aí, por que que eu separo isso daqui? Vamos lá. O porquê que eu separei? Se lembra que a gente estava querendo descobrir se era setosa ou era versicolor no íris? Então, aqui seria qual que é o tipo da flor. E aqui ficam os dados de medição da largura e comprimento, tanto da sépala como da pétala. Então, a gente tem 4 variáveis incógnitas que a gente vai variando aí, né? Literalmente, vai mudando o valor e testando qual que é o valor de saída. Então, a gente tem 4x, né? A gente tem 4 valores de incógnita para a gente predizer qual que é o nosso Y, ou seja, qual que é a nossa flor, qual que é o tipo dela. E é isso daí que a gente faz. Então, esse daqui, essa separação aqui do lado, o Y, lado Y, é o nosso target. Ele tem que ser uma coluna. Então, com esses dados, eu estou tentando descobrir isso. É uma coisa. Eu estou tentando descobrir uma coisa. Que no nosso caso aqui a gente está lidando com variáveis categóricas. Então, eu estou tentando descobrir se tem ou não saúde aqui no nosso exemplo, né? Se você pegar o peso, a altura e se bebe ou se não bebe. E aí a gente quer saber se, né, tem saúde ou não. Será que a bebida influencia? Então, aonde a pessoa bebe, será que ela é doente? Ou será que ela tem saúde? E será que é somente isso? Se a gente tem altura e peso, a gente vai ter aí, obviamente, a relação de massa corpórea, né? O IMC da pessoa. Então, talvez pode ser o peso e não a bebida. Ou pode ser os dois, peso e bebida. Mas como que vai fazer isso? Fórmula matemática aí da análise de regressão para poder analisar. Seria isso daí o primeiro passo para saber se influencia ou se não influencia. Então, é justamente aqui que a gente vai segmentar. A gente vai pegar, a gente pegou o nosso data frame, a gente separou em treino e teste, a gente tirou as colunas que a gente não precisava, a gente tirou as linhas em branco, né? Caso a gente queira, a gente arranca as linhas em branco ou trata esses brancos. E aí, depois que a gente tratou os brancos, a gente faz lá a nossa codificação de variáveis categóricas e numéricas, a gente transforma o que é texto em número, e aí, por último, a gente vai separar o que é a variável que a gente está analisando e a variável que a gente objetiva, né?
Perdão. A gente tem alguns algoritmos de machine learning para análise de classificação. Aqui temos regressão logística. Aqui é análise de discriminante. Aqui é árvore de decisão, decision tree. Aqui é os vizinhos mais próximos, né, o KNN. Aqui é o Support Vector Machine, o SVM. E aqui tem o Random Forest. Esses aqui são alguns, né? Só um instantinho, desculpa. Só beber uma água. Melhorou. Agora a gente tem aqui alguns algoritmos. Quantos algoritmos a gente tem? Não sei, cara. Deve ter mais de 100 algoritmos. Dá para saber todos? Não, não dá. Não dá para saber todos. Não caia na besteira de querer aprender todos, né? Você deve de aprender os que você ler sobre e achar que é interessante, você treina, estuda aquele algoritmo em específico. E aí você tenta aplicar aquele algoritmo específico para a situação, para você analisar. Aqui, como é um problema de classificação, a gente tem aqui dois algoritmos que são de regressão linear, dois não linear e dois não linear complexo, né? Dois lineares, não lineares e não lineares complexos. Então, a gente tem aqui 6 algoritmos para testar. Por que eu estou fazendo isso daqui? Comecei a brincar, a analisar esses negócios, e aí eu descobri assim, sei lá, eu comecei com análise de regressão. E o meu primeiro algoritmo foi análise de regressão. Aí eu peguei a análise de regressão e eu comecei a estudar. E aí eu queria resolver tudo com análise de regressão. Não dá. Não funciona assim. Então, a análise de regressão não resolve todos os casos. E aí ficou complicado, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha muitos problemas, porque eu pegava meus dados e rodava lá uma análise de regressão e eu falava, nossa, mas não deu legal, não tem sentido. Aí eu falei, putz, e eu ficava lá tentando ajustar os meus dados, verificar, eu perdi muito tempo com isso. E aí, um belo de um dia, eu fui ler um artigo científico que um cara estava falando que ele analisava o mesmo problema com vários algoritmos inteligentes de uma vezada só, em uma mesma etapa. Por quê? Porque apesar de você gastar mais tempo de processamento, porque você roda, sei lá, nesse nosso caso aqui, para 6 algoritmos, né? Tudo bem que a nossa base é pequena, então não tem muito problema, mas você rodando aí para 6 algoritmos, você vai gastar um tempão. Só que você vai economizar tempo em descobrir qual que é o melhor algoritmo. Então você vai executar isso daqui e aí você vai ter uma resposta. E aí, com base na resposta, você analisando a resposta, você vai pegar e descobrir qual que é o melhor algoritmo. Aí pronto. Aí ficou fácil, né? Aí ficou bacana. E é isso daí que eu comecei a fazer. E aí, para reforçar, eu estava assistindo uma série de vídeos, né? De um cara falando sobre o IBM SPSS, que é uma ferramenta da IBM, né? Um programa da IBM, ele é o Estatística alguma coisa. E esse programa é fera, ele é fera, ele tem muita coisa, é muito bom, pago, mas eu já experimentei, tem professor na FEG que tem esse software daí, eles usam, né? Então os caras já adquiriram via projeto, e aí eu consegui brincar um pouquinho lá, eu experimentei. E aí eu conversei com outro colega, ele disse que tem uma licença student que é, sei lá, $50 por ano. E aí ele experimentou, aí eu brinquei no computador dele só para ver como é que era, né? Bem bacana, recomendo para quem quiser estudar esse cara daí, vale a pena também, é um software muito bom, pago, mas é bom, não tem que reclamar dele não. E aí o que acontece? Esse cara, o SPSS, o cara estava explicando que exatamente o mesmo negócio, né? Quando você vai rodar a análise nele, você já adiciona
outros algoritmos que são úteis ou, né, condizem com o que você precisa. No nosso caso aqui, a gente tem que usar algoritmos para classificação, né, supervisionado. Então, a gente tem que jogar algoritmos que funcionam nesse esquema daqui. Você joga esses algoritmos que funcionam, uns 2, 3 lá, e roda o teu modelo. A partir do momento que você rodar o modelo para o primeiro, para o segundo, para o terceiro algoritmo, né, você rodou o primeiro modelo, o segundo modelo, o terceiro modelo, você consegue tirar métricas. E aí é que está o negócio. E aí você consegue analisar qual desses algoritmos é melhor. E aí vem algumas formas de medir a performance do algoritmo. Porque se você fizer que nem eu, por exemplo, eu adicionei no nosso teste da Iris o algoritmo de análise de regressão linear. Então, foi a regressão linear. A regressão linear, ela é péssima para o problema da Iris. Então, não vai funcionar muito bem. E aí a gente consegue ver que ela tem um erro altíssimo. E aí que fica legal você testar esses algoritmos, né? Então, para trabalhar em cima disso daí, a gente analisa com a matriz de confusão. A matriz de confusão, ela nos dá algumas métricas muito importantes. Quais são as métricas importantes? Ela dá a acurácia do nosso modelo, ela dá a precisão do nosso modelo e ela dá o recall do nosso modelo. E aí essa matriz, ela tem algumas coisas assim. Aqui são os dados verdadeiros e aqui são os dados preditos, né? Então, quando é verdadeiro, quando é para acontecer e eu digo que aconteceu, então acerto, isso aqui é um positivo verdadeiro, né? Então, eu acertei. Era para dar positivo e eu acertei. Quando é para dar negativo e o predito também é negativo, é um negativo verdadeiro. Então, isso daqui é uma predição de que não era para acontecer e eu acertei, não era para acontecer. Então, eu que eu falo, o algoritmo acertou, né? Que não era para acontecer. Esses dois casos daqui são muito importantes, que é o que a gente objetiva, né? Só que a gente tem o problema dos erros. E aí a gente tem erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O erro do tipo 1 é quando não era para acontecer, mas o algoritmo disse que ia acontecer. O erro do tipo 2 é quando era para acontecer, mas não aconteceu. Eu disse que não aconteceria, mas era para ter acontecido. Então você tem no primeiro erro um falso positivo e no segundo um falso negativo. Então eu digo que é negativo, a predição diz que é negativa, mas era para ter dado positivo. Nesse caso aqui, um falso positivo era para ter dado positivo, mas quer dizer, deu positivo, mas na verdade era para ser negativo, né? Então, era para dar positivo, mas na verdade deu negativo. Aqui era para dar positivo no falso negativo, mas deu negativo. Então, a predição foi errada. Isso daqui são os nossos erros. Então, com a matriz de confusão, a gente consegue ter uma métrica legal. E aí a gente consegue tirar algumas informações. Por exemplo, a acurácia. A acurácia, ela soma os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos e divide pela soma de todo mundo. Então, ela divide pela soma de todo mundo. E ela dá quão certo o seu modelo for. Então, quanto menor esses dois valores daqui, que são os erros, mais assertivo vai ser o teu modelo. E aí eu tenho a precisão. A precisão é quanto mais assertivo ele é, né? Quanto mais ele acerta. Então, ele vai pegar aqui o positivo, o verdadeiro positivo, e vai dividir isso daqui pelo falso positivo mais isso daqui. Então, ele vai pegar a soma dessa linha e dividir por isso. E esse cara daqui já é o recall. O recall, ele vai pegar esse cara daqui e dividir por isso daqui. Então, o recall vai pegar e dividir aqui, ó. Então, ele vai pegar aqui e vai fazer essa divisão. Essas métricas vão dizer algumas coisas importantes. Por exemplo, o caso da Iris, é legal a gente cair na acurácia, né? Porque a gente está querendo ver a performance do nosso algoritmo. Mas, por exemplo, a gente viu aí o famoso caso do teste de Covid, né? O que é mais interessante no teste de Covid? A pessoa não estar doente e eu errar dizendo que ela está? Então, a pessoa não está doente e eu disse que ela estava, então a gente teve um falso positivo. Ou ela
estar doente e eu dizer para ela que ela não está doente. O que é mais problemático? Respira fundo. Cara, se você pega e fala para alguém que está doente, que ela não está doente, ela pode nunca mais procurar tratamento. E no caso, né, específico do Covid, pode transmitir para muitas pessoas. Então, o recall, no caso de doença, é um negócio que a gente tem que trabalhar melhor. Então, a minha medida de qualidade do meu modelo não é a acurácia, é o recall. Então, quanto menor, né, quanto menor o erro, né, que eu tiver aqui, melhor vai ser para mim. Então, quanto menor falsos negativos acontecerem, melhor vai ser a informação. Agora, por exemplo, o caso de empréstimos que a gente vai brincar ainda hoje. Por exemplo, você vai fazer empréstimos. É um banco. E aí, o que vale mais a pena? Eu emprestar dinheiro para alguém que não paga, então eu vou fazer uma análise de crédito para a pessoa é uma má pagadora. Só que aí eu errei e eu achei que ela era uma boa pagadora. Então a pessoa é uma má pagadora e eu achei que ela era uma boa pagadora. Então, pessoa de verdade não paga direito e eu achei que ela pagava direito. E aí eu joguei aqui, o que aconteceu? Eu estou dando dinheiro para alguém que não vai me pagar. Estou tendo prejuízo. Ou o que é pior? A pessoa é uma boa pagadora, mas eu nego o empréstimo para ela. Eu não tenho prejuízo. Eu acho que no caso, na minha opinião, no caso de um banco, de uma corretora que faça empréstimos, o esquema de você emprestar dinheiro para alguém que não paga é pior. Então, nesse caso, a precisão é algo mais interessante de ser analisado. Então, a gente segue aqui pela precisão. O ideal é você baixar tanto o recall como o precision, né? Você tem que diminuir esses erros aqui. Então, esses dois erros eles têm que ser diminuídos para que você tenha um modelo melhor. Mas, num caso, por exemplo, de doença, a gente acha aqui que o ideal é baixar o falso negativo. Então, você vai olhar ele e escolher qual dos algoritmos que teve o maior acerto em cima do recall. Quando for, por exemplo, um caso de empréstimo, a gente vai olhar em cima da precisão. Então, é essa a diferença. Quando a gente não tem interesse sobre isso, acurácia. Então, a gente vai na acurácia. São as 3 métricas que a gente vai analisar. Outra métrica, aqui está descrito, fala qual que eu deixei aqui, qual que é o comando, por exemplo. Isso aqui foi de um caso que a gente vai ver ainda hoje, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a curva ROC. A curva ROC, curva famosíssima, que o cara compara os dados, né, ele vai fazer a comparação do que era para o que foi, ela tem que dar um ombro. Então, aqui, ó, esse desenho daqui é o desenho dela, ela tem que dar esse ombro. Então, quanto maior esse ombro daqui, melhor é a curva ROC. Então, o ponto ideal é quando ela sobe e continua reta aqui. Então, aqui, quando ela sobe e continua reta, é o ideal. É 100% de acerto. Quando ela está muito abaixo, quando essa curva não é muito alta, isso daí é ruim. E o que nós temos de informação nessa curva ROC? Essa curva ROC aqui, e aqui eu deixei algumas coisinhas legais que podem ser pesquisadas, ó. Pesquisar lá por ROC Curve, Predict Curve e Recall Curve. Porque a curva ROC é essa, mas você tem uma curva para predição e para recall também. Então, seria uma coisa legal se você quiser se aprofundar nessas análises. E aí, ela tem uma área debaixo dessa curva. Essa curva daqui, ela tem uma área aqui debaixo desse gráfico. Então, tudo isso daqui, por exemplo, aqui no azulzinho, né, seria a área debaixo da curva. Isso daí é o tal do AUC, área under curve, né? Então, é a área debaixo da curva. Quanto maior o AUC, melhor a curva ROC é. Quanto menor o AUC, pior a curva ROC é. Só que a gente vai ver ainda que, por exemplo, a gente aqui está vendo uma curvinha perfeita, mas pode ser que a gente não tenha dados suficientes para ficar fazendo cada pontinha, ela ficar meio quadriculada. E aí você pode analisar em cima dos seus dados, por exemplo, se ela, né, ela vem aqui e sobe aqui e vem para lá. Então, essa aqui passa primeiro, por exemplo. Você poderia ver que, por exemplo, o que te interessa está nesse ponto. Então, você está analisando esse cara. Então, vale esse modelo do que o outro.
e é assim que a gente vai testar os nossos modelos, né? Aí a gente tem aqui a parte de não supervisionado, que eu não vou conversar agora, vou deixar para fazer mais para frente, e aí a gente vai fazendo isso daqui. Eu acho que é isso que eu precisava explicar, né? Para a gente ter informação melhor. Sobre o nosso projeto lá da Flor de Íris, né? O nosso projetinho da Flor de Íris, ele tem aqui os dados de importação que a gente fez, né? A gente vai utilizar 4 bibliotecas, as mais famosas, eu acho, para análise de dados com o Pandas, o NumPy, para gráfico Matplotlib, e a gente tem o Scikit-Learn, que é o de aprendizado, né? E aí tem algumas coisas legais, por exemplo, o Scikit-Learn, ele tem tudo dentro dele já, é um pacotão, né? Então você já pode importar. A gente já tem aqui um esquema de importar treino e teste. E aí, por que que é legal fazer aqui o treino e teste, não você pegar, por exemplo, se o teu data frame tem 80 tem 100 linhas, você pega 80 para treino e 20 para teste. Por causa do viés. Então, você não sabe a ordem que estão os teus dados. Então, a grande sacada de utilizar esse modelo de seleção, né, é que ele vai pegar os dados aleatoriamente. Então, ele vai pegar os teus dados para treino e os teus dados para teste, vai separar 80% para um e 20% para o outro, então vai ficar um grandão e um pequenininho, mas ele vai pegar aleatoriamente os dados, ele não vai pegar em ordem. Se ele não pega em ordem, perfeito, é isso que a gente queria, porque senão pode ser que a gente tenha problema de viés. Um caso clássico de problema de viés, né? Por exemplo, a tua base, você inseriu os dados por ordem de idade. E aí você treina o teu algoritmo, e aí o teu algoritmo tá bacana, tá beleza, você treinou, você viu que ficou legal, você vai testar, você testa com os dados, por exemplo, de idosos. Você treinou aonde tinha muita criança e muito jovem, e aí você foi testar com pessoas de mais idade. Teu algoritmo pode não responder muito bem por conta disso daí, por causa das influências da idade sobre o que você está analisando. Sexo é outra coisa, né? Gênero é outra coisa. Então, você ter organizado por opção sexual ou gênero, né? Pode também dar viés. Então, você tem uma base onde tem mais homens cadastrados. Aí você cadastrou os homens primeiro e as mulheres depois. E aí aconteceu de você fazer o treino com mais homens do que mulheres. Na hora que você vai testar para mulheres, vai dar um erro altíssimo, porque pode acontecer alguma coisa específica para homens que não ocorre com mulheres. Então, pode ser isso daí um problema. Problemas de analisar isso daí, então você não pode pegar em ordem, né? Então, preferencialmente, você teria que fazer coleta de linhas aleatoriamente até dar a quantidade que você precisa. Só que fazer isso na mão, você precisaria escrever, fazer código, pensar, você não precisa fazer isso. Com o selection, o model selection do Scikit-Learn, ele já tem lá um train test split e ele faz essa mágica daí acontecer. E aí separa para você em treino e teste. Então, ajuda para caramba. Os modelos de regressão, né? A gente tem lá os modelos de regressão, a gente tem lá a regressão logística, que é o que a gente usa nesse caso. Eu fiz um teste também com regressão linear, não é uma boa fazer para, nesse caso aqui, utilizar regressão linear, porque a gente tem dados de classificação e não de regressão, por isso não vai dar bacana o nosso modelo. E a gente tem aqui a árvore de decisão, então a gente tem um classificador de árvore de decisão, a gente tem um KNN, né, o K vizinhos próximos, né, é o classificador desse tipo, a gente tem análise de discriminante, a gente tem o Random Forest, a gente tem o SVM, o Support Vector Machine, ele tem o SVC, que é para classificação, e o SVR, que é para regressão. Então, para os dois tipos de problemas. Então, nesse caso aqui, a gente está usando para classificação. Aí, depois, a gente tem as nossas... dentro do Scikit-Learn, a gente tem lá para imprimir a matriz de confusão, para imprimir lá a precisão, o recall,
e a curva ROC. Então, são aqui as bibliotecas que a gente precisa importar. Não dá para você fazer um import asterisco e já era, né? Você tem que escrever o que você vai utilizando, é ruim, mas depois de um tempo, um Ctrl+C, Ctrl+V bem dado funciona muito bem, se você já sabe o que você vai trabalhar. E qualquer coisa, uma pesquisinha rápida no Google resolve bem. Então, a gente rodou lá o esquema de fazer a importação, né? A gente está importando aqui de um endereço, eu deixei aqui, por exemplo, né? Dentro de um endereço da web, só para mostrar para vocês que não haveria necessidade, por exemplo, de eu pegar esse cara daqui e fazer o download e colocar dentro do meu Colab aqui para eu poder rodar. Eu posso pegar esse cara, ele faz o download e traz para dentro aqui e trabalha com isso. Os nossos dados, né? Então esse cara aqui ele está ordenado, primeiro setosa, depois versicolor e por último virgínica. Então está organizado. E isso daí é um problema para a gente. Lembra que é um problema sério? Porque se eu fosse separar esses dados, eu poderia estar cortando muita parte da virgínica e aí a assertividade para ela iria cair, né? Então tem esses detalhes aí que a gente começa a entender olhando aqui os dados. Eles estão ordenados. Removendo linhas duplicadas, né, a gente pode ver a quantidade de linhas para cada um dos tipos que a gente está trabalhando, em espécies, que é o nosso objetivo, né? São 50, então são bem balanceados. E aqui está a explicação do comando, que eu já passei na aula passada, que é o drop duplicates, para remover os duplicados. E aí tem lá todos os parâmetros, isso aqui eu traduzi, literalmente eu peguei da documentação e traduzi, coloquei aqui para vocês, para facilitar. E aí você roda lá um drop duplicates, ele vai tirar e vai ter esses três aí. A gente separa a nossa base, a gente vai só utilizar train e teste, nesse exemplo. Para separar em train e teste, aí vem aquela brincadeira que a gente estava falando lá na parte de listas, né? A gente pode declarar duas variáveis separadas por vírgula, rodar o train test split, passando qual que é o nosso data frame, dizendo que a gente vai querer para o teste 20%, e a gente está colocando o método randômico aqui, que é igual a zero, para ele poder fazer a seleção randômica. E aí agora a gente está fazendo aqui uma limpeza bem interessante. Ó. A gente está separando os nossos dados de treino e de teste na versicolor e na virgínica, né? Então a gente está separando as duas aqui. A gente não está pegando a cetosa. E aí, por que que a gente não está pegando a cetosa? Se lembra que eu mostrei lá no nosso gráfico, lá mostrando como é que estava? A cetosa, ela tem uma diferença muito grande, né? Ela é bem distinta das outras duas. Então, só para dificultar, para deixar um pouquinho mais difícil, eu selecionei só as duas que são muito parecidas, porque a cetosa fica fácil, aí seria bala, acertaria 100% das vezes, né? Porque ela é bem diferente, ela não tem pontos que se cruzam, né, de análise. Essas duas não, elas se cruzam em alguns locais. E aí, isso daqui a gente pegou somente os dados que a gente queria, então a gente arrancou, lá a gente fez uma consulta e arrancou a tal da cetosa. Então, com base nisso aí, a gente limpou, tirou 50% 50 linhas do nosso data frame. E aí ficou 50 de uma e 50 da outra, né? 50 versicolor, 50 virgínica, separado aqui em treino e teste. Mas lembro que a gente fez a separação, e aí pode acontecer que nessa limpeza dê menos de 20, ou o outro dê muito menos de 80 por conta disso daí. Eu não sei, e essa limpeza é interessante para a gente, essa incerteza é legal. Aqui a gente faz utilizando o NumPy, né, a abreviação NP, a gente faz uma conversão. O que é essa conversão daqui? A gente está codificando o que é versicolor para 0 e o que é virgínica para 1. Então a gente faz essa codificação, tanto na base de treino como na base de teste. Então a gente fez aí essa codificação. A gente não removeu nenhuma coluna, porque essa base não tinha colunas para remover. Os valores vazios a gente pode testar com isNA. Tem um isNull também, mas eu não recomendaria ficar de olho aí sempre na documentação. A documentação, o método mais novo para verificação de nulidade é o isNA. Então, se você pesquisar lá na sua base .isNA, né, ele vai mostrar para você. Então, eu estou rodando sobre o meu data frame todinho, né?
Então, aqui eu estou contando quantos valores vazios. Estou imprimindo aqui um two-frame, é só para fazer essa tabelinha bonitinha aqui, né? Aí aqui eu estou contando, não existem registros vazios, esse daqui está todo preenchido, então não tem falhas nele, então não teria que fazer esse trabalho. Conversão, né, de categóricas em numéricas, a gente já fez essa conversão aqui, né? Então, a gente converteu de versicolor e virgínica para 0 e 1. A gente já fez essa conversão daí. Agora a gente já fez, né, a separação de treino e teste, né? Só que agora a gente precisa separar o nosso target, o nosso alvo. Então a gente vai separar train X, então a gente vai pegar lá e tirar a coluna espécies. Então a gente vai ficar com isso daqui, ó, sem a nossa coluna alvo, que é a espécie. E a mesma coisa a gente vai fazer para o Y, né? A gente vai remover para o Y, para o teste, né? A gente vai remover o nosso Y, o nosso objetivo. E aí depois eu pego meu treino e jogo para cá só a coluna espécies e só a coluna espécies. E eu fiquei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí a gente ficou aí com esses 4 data frames separados para a gente manipular. O Axis 1 é para ele fazer isso tudo remover as colunas. Então, ele remove colunas. E aqui, oi? Alguém tem alguma pergunta? Para fazer só uma amostragem, mostrando o nosso train X, né? Nossos dados de treino, ele não tem lá a espécie, ó. Aqui a gente removeu a coluna espécie. E se você olhar os dados do Y, você só vai ver a coluna espécie codificada em 0 e 1. Então, é isso daí que a gente tem. Nossa variável já a target, ela já é categórica, a gente já separou em 0 e 1, já está tudo certo. E agora a gente vai treinar o nosso modelo com os vários algoritmos, né? Então, aqui a gente fez lá, chamei o Logistic Regression. Isso daqui, eu sou sincero, deu erro a primeira vez que eu executei, dei uma googlada e achei a solução, que era colocar isso aqui. Não li sobre o que isso aqui está fazendo. Simplesmente coloquei, solucionou, pá, pronto, parei de pensar. Foi realmente. Mas a gente tem lá, olha só, a gente manda treinar, fit, fazer lá o treino, né? Então você está treinando o teu modelo de regressão logística. Eu fiz aqui um treino também para regressão linear, que não faz parte dos dados, é só para mostrar que fica ruim mesmo esse cara. Aí para cada um eu passo qual é o meu X, né, no treino e qual que é o meu Y de treino, quem que é o meu objetivo, quais são as minhas features e qual é o meu target, qual que é o meu objetivo. E aí eu treino ele vai pegar esses dados e tentar chegar no objetivo. Treinou. Então, para cada um dos métodos, está aqui, né? Então, você tem todos eles, tá aí bonitinho. Chegou bonitinho agora a impressão. Como eu falei, esse caso da íris, eu peguei a acurácia como informação. Então, para pegar a acurácia, é o score, que é o valor da acurácia. E aí aqui eu imprimi, né, o score com o teste de X e o teste de Y. Eu estou testando os dois, eu quero ver o que deu. Estou passando um valor de teste e verificando se ele acertou. A análise de regressão logística acertou em 100% das vezes. Olha só a regressão linear, acertou em 75% das vezes. E aí depois, análise de discriminante 1, Decision Tree também 1, KNN 94, SVM 1 e Random Forest 1. Então, se você olhar aqui, esse daqui e esse daqui acertaram bem. Então, uma análise de regressão, ok, um algoritmo linear, funcionou bem. Um não linear, teve aqui algo que não funcionou. E o não linear complexo também funcionou bem. Se eu quiser analisar melhor isso daí, eu posso rodar a nossa matrizona de confusão, né? Que aí a matriz de confusão é pelo Plot Confusion Matrix. Você passa qual que é o algoritmo que você quer testar. O legal é testar por todos, né? Eu coloquei aqui que é a regressão logística, o teste X e o teste Y. E mando plotar. E ele mostra exatamente aqui, são os erros, né? Erro tipo 1, erro tipo 2, e aqui você tem os dados que ele acertou. Quando era para errar, ele errou. Quando era para acertar, ele acertou.
Então é isso daí que acontece. Aqui era para ser 1 e ele acertou, aqui era para ser 0 e ele acertou. Então aqui é o label do predict e aqui é o label do real, né? Aqui é o que ele não deveria acertar e ele conseguiu bater bacaninha, funcionou muito bem. E aqui ficou zerado, né? Porque ele não teve erro, o algoritmo foi bom. Se você rodar uma curva ROC, né, você pode preencher ela, você vai ver que dá uns AUCs muito bons. Ó, tá vendo que ela tá fazendo né, uma ponta, ela tá bem lá no canto, então ela subiu muito e continuou lá em cima. Isso daí quer dizer que essa área total aqui é 100%, né, é 1. Então, olha lá, ela disse que todos esses algoritmos aqui são bons. Então, dá alguma coisa desse tipo aí. Realmente, nesse caso, ela bate bem quando faz o teste, né? Ela tá aí bacana. Isso foi o que a gente conversou. Então, até a aula passada foi isso aqui de revisão. A gente fez uma contextualização teórica e a gente viu essa parte daqui também de funcionamento. Tá aí a nossa brincadeira da última aula, uma revisão com uma, né, chuchadinha de teoria para ficar legal. Beleza?